Caros irmãos e irmãs, os acontecimentos e, sobretudo, as pessoas que encontramos ao longo da existência são os que vão nos fazendo passar por contínuas transformações. Por isso, quando narramos nossa história de vida, quase sempre mencionamos alguém em particular que nos marcou profundamente. Já não somos mais os mesmos depois de ter conhecido certas pessoas que se tornaram especiais. Nosso olhar e nossa memória retornam a elas frequentemente por sua constante inspiração e companhia. Por isso, a pergunta que Jesus dirige aos discípulos não é superficial. E vós, quem dizeis que eu sou? Esta é a questão, a grande pergunta de Jesus que continua ressoando em todos nós, seus seguidores e suas seguidoras. Dependendo da resposta que damos, isso terá implicações profundas em nossa existência. A centralidade do modo de ser e de agir de Jesus em nossos compromissos, a ressonância de suas palavras em nossa vida, a sintonia com suas grandes opções, a sensibilidade diante dos mais pobres e excluídos, a nova relação com o Pai. Em outras palavras, o encontro com a identidade de Jesus desvela nossa verdadeira identidade e, por isso mesmo, nosso modo de ser e de agir serão cristificados. Segundo o Evangelho deste domingo, só reconhecendo a identidade de Jesus, estaremos capacitados para escutar o que Ele tem a nos dizer. Por isso, quando Pedro declarou que era de verdade aquele a quem tinham seguido, o Senhor mudou seu nome. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Só Jesus conhece bem quem somos e o que podemos realizar. O ser humano é um ser chamado. Chegamos a ser nós mesmos graças ao chamado, ao olhar, à palavra de outro. E na palavra e no chamado que nos vem de Jesus, vamos percebendo que o mistério de Deus, totalmente outro e absolutamente íntimo, nos envolve e nos fundamenta. Não podemos definir Jesus com dogmas e doutrinas, mas também não podemos deixar de nos fazer a pergunta: quem é esse homem Jesus? Toda tentativa de responder com fórmulas fechadas não solucionará o problema. A resposta deve ser vivencial, não teórica. Que dizes tua vida de mim? Pergunta Jesus. Nossa vida, enquanto seguidores e seguidoras, é a que deve dizer quem é Jesus para nós. Do esforço dos primeiros cristãos por compreender a Jesus, devemos fazer nossas perguntas que foram feitas, não as respostas que deram. Por mais informações que recebamos sobre ele, por mais normas morais e ritos que aprendamos e pratiquemos, se ninguém nos convida com sua vida a prolongar o estilo de vida de Jesus, tudo permanecerá superficial e em nada nos enriquece. Dar por definitivas as respostas dos primeiros concílios acabam nos afundando na rotina da repetição de fórmulas. O decisivo é descobrir a qualidade humana de Jesus e deixar que Ele desvele o que há de mais humano em cada um de nós. Afinal, o centro da missão do Mestre de Nazaré está em nos ajudar a sermos um pouco mais humanos, sobretudo nas relações com os outros e com o Pai. Se cremos que o importante é a resposta
que já está dada, todos permaneceremos em paz e acomodados. Isso é grave. Hoje, sabemos que o importante é que continuemos fazendo-nos a pergunta. A resposta nos paralisa. A pergunta nos mantém acesos e criativos, pois esta tem impacto no modo cristificado de viver. Uma fé vivida sem perguntas acaba se esvaziando daquele mesmo impulso vital de Jesus. Somos seguidoras de uma pessoa, Jesus Cristo, e não de respostas teológicas. Nossa fé cristã hoje é a mesma de Pedro e Paulo. Seguir Jesus Cristo e, em nossa maneira de viver, oferecer o Evangelho a todos. Assim se compreende que a Igreja celebre Pedro e Paulo numa única festa. E por isso não devemos nos escandalizar se com frequência na Igreja aflore o Simão ao invés de Pedro. As ânsias de triunfalismos, busca de poder, medos na hora da perseguição. Também não podemos nos escandalizar se com frequência aflore o Saulo ao invés de Paulo. Fechamento das próprias ideias e convicções, desembocando na intolerância, no dogmatismo e na violência, inclusive física. Esses dois grandes personagens, Simão e Saulo, passaram por uma profunda transformação a partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Foi um processo lento, sendo lapidados pela graça de Deus, até redescobrirem uma nova identidade escondida debaixo das cinzas do autocentramento e da prepotência. Identidade que agora se expressa em novos nomes: Pedro e Paulo. Como distinguir na igreja Simão de Pedro? Como distinguir Saulo de Paulo? Onde estão as fronteiras, se ao mesmo tempo Simão é Pedro e Pedro é Simão? Onde estão os limites, se ao mesmo tempo Saulo é Paulo e Paulo é Saulo? Diante de nós está Jesus Cristo para nos dar a chave, como a deu a Pedro. Ele nos facilitará o acesso ao mistério insondável da vida. Na perspectiva bíblica, céus significa vida em profundidade, vida expansiva, vida que nunca se acaba. Temos em nossas mãos as chaves da vida. O que fazemos com ela? Podemos abrir ou fechar, ligar ou desligar, atar ou desatar. Ter a chave da vida, abrir ou fechar as portas do futuro, das relações dos sonhos, da missão, dar direção à vida, atar e desatar os nós que bloqueiam o fluir da vida. Aqui está o grande desafio: abrir-nos ou fechar-nos. Abrir-nos à vida, ao novo, ao outro, ao desafiante ou diferente. Ou fechar-nos no medo, no conhecido, no rotineiro. Deus confiou e colocou em nossas mãos a chave da vida. Ele não impõe, não obriga. Corre o risco de nos criar livres. Aqui está nossa grandeza enquanto seres humanos. Optar por uma vida aberta ou fechada, ser nó ou desatar, ligar ou desligar, expandir ou retrair. Sempre há o perigo de construir dentro de nós um condomínio onde portas se fecham, chaves se perdem, segredos são esquecidos. E com isso, mergulhamos na mais profunda solidão. Nossa interioridade é a rocha consistente e firme. Tu és, Pedro, bem talhada e preciosa, que cada um de nós tem para encontrar segurança e caminhar na vida, superando os desafios
e as inevitáveis resistências na vivência do seguimento de Jesus.